Olá, amigos da TV O Impacto. Hoje vou conversar aqui com a advogada, doutora Nazara Rebelo, que também é historiadora, e ela aceitou o convite para a gente conversar aqui sobre alguns assuntos, principalmente referente aos direitos do idoso. Prazer recebê-la aqui na TV Impacto. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Estamos aqui para a gente conversar, porque é um assunto que interessa a todo mundo. Hoje nós somos jovens, mas amanhã estaremos velhos, né? Idosos. Todos caminharemos para lá. Isso, e eu gostaria então que a senhora desse assim, uma explanação para a gente em relação a essa situação que hoje nós vivemos, principalmente pelo fato de que o idoso tem o seu estatuto, né, que dá a garantia de muitos direitos, sim, muitas vezes desrespeitados, não são respeitados. E outra situação é que hoje, por exemplo, nós estamos com a expectativa de vida bem maior aqui no nosso país. Me lembro que quando eu era criança, lá no lugar onde eu nasci, quando a pessoa atingia 50, 55 anos de idade, já chamava, olha, já está arrastando sandálias, tá? Então, hoje não, é diferente. Então, eu queria que a senhora fizesse um balanço de tudo isso em relação ao direito do idoso e essa expectativa de vida que aumentou. O Estatuto do Idoso, ele é uma legislação de 2003 que veio justamente para garantir direitos a pessoas que devem ser vistas de forma diferenciada. Por quê? Porque já trabalharam um grande período da sua vida, já precisam não de privilégios, mas sim de garantia de direitos. Então, um idoso que ele tem 80 anos, ele quer ir no cinema, por que ele não pode ir? Só que ele não tem mais aquela mesma vitalidade que um jovem de 18, 20 anos. Então, aquela pessoa que tem já 80 anos, ela quer ir ao cinema, ela tem o direito constitucionalmente garantido e também pelo Estatuto do Idoso de estacionar mais próximo, né? Se for num shopping, ela estaciona mais próximo naquele local e caminha um pouco menos para chegar ao cinema, por exemplo. Mesma coisa no atendimento à saúde. Ele vai numa UPA, ele vai num hospital, ele também tem prioridade frente a demais pessoas, no banco. Então, todos esses direitos são garantidos tanto pela nossa Constituição Federal como pelo Estatuto do Idoso. Agora, o que eu vejo também pelos noticiários, o que eu presenciei já em alguns casos, é justamente usar, muitas vezes, aquela pessoa que já está idosa para fazer, vamos dizer assim, praticar violência contra ela. Então, nós tivemos agora, né, acho que foi 15 de junho, que é o dia de combate à violência contra a pessoa idosa. Então, nós tivemos algumas palestras, tivemos alguns eventos, principalmente em Belém, para mostrar que essa violência, ela é presente. E essa violência, ela é de várias formas, né? Ela é institucional, ela é violência patrimonial, ela é violência física, ela é violência sexual. Então, essas pessoas idosas, elas também têm que ter essa proteção do Estado. E o próprio Estado, que é a violência institucional, muitas vezes não olha para aquela pessoa idosa com um olhar diferenciado para garantir os seus direitos. Por exemplo, no INSS a gente vê muitas vezes pessoas que, pela idade, já estão um pouquinho esquecidas, esquecem de ir lá fazer a prova de vida. Não tem uma pessoa da sua família que a lembre de fazer essa prova de vida. Então, essa pessoa tem um benefício suspenso, tem a sua pensão, tem a sua aposentadoria suspensa. Isso tudo também é um tipo de violência contra a pessoa idosa, é um tipo de violência institucional, que é uma das mais graves. Por quê? Porque o Estado é o garantidor dos nossos direitos e é esse Estado que está retirando direitos dessas pessoas idosas. Tem uma questão também que é comum, eu acho que em todo o território nacional, mas vamos falar aqui de Santarém, nossa cidade, da região, que é a questão do transporte público, que também tem alguns direitos assegurados, sim, em relação ao idoso. E o que os idosos reclamam muito é que muitas vezes o desrespeito é notório até no momento em que ele solicita dar o sinal para o coletivo parar e não para. Isso mesmo. Eu já assisti palestra, né, para pessoas, né, para os condutores, né, para os motoristas e os cobradores. O que eles alegam? Que muitas vezes aquela pessoa idosa, ela faz o sinal muito em cima, mas a gente sabe que a realidade do nosso país, o que acontece muitas vezes, essas pessoas ganham um salário mínimo. Tu tens condição, aquela pessoa tem condição de comprar um óculos para ela, de ir ao médico e poder comprar o óculos
Um óculos não é tão barato. Então, muitas vezes, aquela pessoa ela enxerga muito em cima. Por isso que ela faz aquele sinal. E, muitas vezes, o coletivo passa direto e desobedecendo a chamada daquela pessoa. E também, muitos, eu já presenciei também, muitos alegam, por que aquela pessoa ela não vai pagar? Mas ela tem um direito garantido no Estatuto do Idoso de que, após os 60 anos, ela não precisa mais contribuir lá para pagar a passagem no ônibus. A gente conviveu aí com um período de adolescente, pelo tempo de criança. Papai e mamãe sempre recomendavam o respeito pelos mais velhos. Eu lembro que até às vezes jogando uma pelada na rua, a criança tinha o cuidado. Quando ia passando uma pessoa idosa, parava o jogo para a pessoa idosa passar. Hoje a gente vê que muitas vezes, até no coletivo, tem uma pessoa idosa e tem um jovem sentado, ele não dá o lugar para a pessoa idosa. Como é que a gente faz para conseguir essa conscientização? A única forma que eu entendo para mudança de mentalidade em qualquer área, em qualquer âmbito do nosso país, dentro do nosso país, e até mesmo em nível mundial, é pela educação. No momento que você recebe educação, no momento que você é colocado para olhar o outro como um ser humano, independente de qualquer coisa, da idade, do sexo, da cor, de qualquer coisa, você enxergar o outro como um ser humano, você aprende a respeitar. E esse respeito vai ser mútuo, né? Agora, no caso dos idosos, você tem também os lugares reservados dentro dos ônibus para essas pessoas, né? Se eu chego e sento ali e chega um idoso, automaticamente eu tenho que me levantar para dar lugar àquela pessoa que, com certeza, tem menos força que eu para se segurar em pé. Bem, aproveitar então o gancho aí, porque nós estamos num momento muito atual, que é a discussão sobre a reforma da Previdência. E quando se fala em Previdência, se lembra logo de idoso, né? Então, é quem logo é indiretamente afetado. Como é que a senhora como estudiosa, historiadora inclusive, e advogada, como é que a senhora analisa essa questão dessa proposta de reforma da chamada nova Previdência? Ela é deficitária ou não? A Previdência ela não é deficitária, né? De acordo com estudos, eu posso citar aqui duas pessoas que são estudiosas do assunto, duas professoras, a Maria Lúcia Fatorelli e a Denise Gentil, que inclusive é daqui de Santarém, e ambas afirmam que a Previdência não é deficitária. Por quê? Qual é o discurso da Previdência deficitária? Nós temos não apenas a contribuição nossa, enquanto trabalhador e empregadores, nós temos outras receitas que também vão compor lá a Seguridade Social. Então, todas essas receitas não são computadas pelo Estado no momento em que ele diz que a Previdência é deficitária. O que é que ele coloca? Só a nossa contribuição. Então, nunca vai fechar com a conta dos gastos da Previdência. Mas, no momento que você pega todas as receitas previstas na nossa Constituição para ser levada à Previdência Social, à Seguridade Social como um todo, nunca ela vai ser deficitária. Pelo contrário, ela é superavitária. Outra questão que é a expectativa de vida, né? Porque o nosso país é um país aí com diferentes, né, regiões com comportamento, tudo diferente. E, inclusive, a expectativa de vida é diferente. Tem estado que a expectativa é 80, 85 anos, outros, aqui mais para o Nordeste, Norte-Nordeste, 60, 65. Como é que faria para, digamos assim, encaixar todo mundo e ninguém ser prejudicado numa Previdência? No caso, seria, hoje essa reforma da Previdência prevê o quê? 65 anos, né, para os homens, gente se aposentar. Vamos pegar um exemplo, um trabalhador rural do Nordeste. Muitas vezes ele nem chega a 65 anos, porque a expectativa de vida dessas pessoas é menor em relação a outras regiões do país. Então, como pensar numa idade universal para todos nós, se nós somos totalmente diferentes, dependendo da região que a gente vive, dependendo da atividade que a gente desenvolveu durante a vida, dependendo do tipo de exposição que nós tivemos durante a vida, durante o nosso tempo de labor, né? Então, tudo isso vai influenciar na idade que a gente vai se aposentar. Então, 65 anos vai servir para quem?
para um trabalhador que tem condições dignas de trabalho, que trabalha em locais salubres, que trabalha num determinado setor, entendeu? Mas quando a gente vai pensar no trabalhador rural do Nordeste, aqui do Norte, nós temos uma expectativa de vida bem aquém dos 65. A senhora é professora. Agora vamos falar especificamente no caso dos professores que também têm proposta de alteração. No caso de nós, professores, o que é que acontece? Né? Nós temos um desgaste grande, né? Se a gente não cuidar da nossa voz, se a gente não tiver, por exemplo, a gente tem o direito de tomar a vacina contra a gripe. Por quê? Porque a gente tem contato com muitas pessoas. Ficamos em ambientes fechados. Por exemplo, eu dou aula no ar-condicionado, mas tem professores também que não dão aula no ar-condicionado. Mas tudo isso faz com que nós tenhamos uma carga de trabalho muito mais puxada do que outros profissionais. Por quê? Porque a gente não trabalha só naquele ambiente, ou só na faculdade, ou só na escola. A gente trabalha também muito na nossa casa. Então, não tem como um professor, ele trabalha 24 horas. Eu falo isso por mim e eu tenho certeza que por muitos outros professores, pela maioria dos professores. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos pensando em como levar o conhecimento para aqueles nossos alunos. Então a gente pensa em formas diferenciadas de levar o conhecimento, de atrair o nosso aluno para o conhecimento, porque a gente tem inimigo, né? Um celular, um Facebook, o WhatsApp, o vídeo da internet. Então nós temos uma missão. Eu acredito que a missão do professor, de nós professores, sempre foi muito árdua, mas agora nós temos uma missão mais árdua, que é vencer o quê? A tecnologia que está ali, que podemos usar a nosso favor, mas também muitas vezes estão lá contra nós. Por quê? Porque o aluno presta atenção no celular, mas não presta atenção no que a gente está apresentando para ele em sala. Antes de terminar, então aproveite agora e, voltando à questão do Estatuto do Idoso, o que a senhora aponta como negativo que precisa ser corrigido em relação ao respeito a esse estatuto? O respeito ao estatuto, eu vejo muito pelo lado cultural, né? Nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar os nossos idosos. Eles são pessoas que cuidaram de nós, né? Lá no Código de Hammurabi, lá muito antes de Cristo, já tinha essa previsão, que se o filho não cuidasse se o pai não cuidasse do seu filho, o filho não precisava cuidar do pai. Mas se o pai tivesse cuidado daquele filho, a obrigação daquele filho era recíproca. Isso está na nossa Constituição hoje, né? E cabe a nós. Por quê? Porque os nossos pais, nossos avós, eles envelhecem, e nós precisamos dar esse retorno para eles, nós precisamos cuidar. E cuidar com amor, cuidar com carinho, né? Um dia desse eu li uma reportagem que uma senhora no Maranhão foi deixada no hospital, abandonada no hospital, né? Uma senhorinha já bem idosinha e ela estava abandonada pela família. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é de cuidar. Eles não cuidaram da gente quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, muitas vezes até quando a gente é adulto. Então, o nosso papel é cuidar. Mas como fazer isso? Através da educação, através da mudança de cultura, que algumas pessoas ainda têm de pegar o cartão do velhinho, da velhinha, ir lá e tirar a aposentadoria dele, né? Ficar para si. Por quê? Por que fazer isso? Você tem que ajudar aquela pessoa e contribuir para que ela consiga ter uma vida digna. Tá certo. A gente agradece aí a sua disponibilidade de dar essas explicações e orientações acerca desse assunto, que é um assunto que deveria, como é muito usado hoje na mídia, né, começar pelo respeito. Sim, com certeza. É isso? Pelo respeito e pela alteridade. Tá certo? É isso aí, é a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.